Olá, seja bem-vindo. Nesse vídeo nós vamos tratar acerca da tutela provisória. Vai ser o primeiro vídeo sobre a tutela provisória, que está lá no artigo 294 e seguintes do CPC. Se você não está com o teu código aí, pega o teu código, conecta aqui, presta atenção e vamos aprofundar esse assunto. Segue um esquema com os principais conceitos que vão ser esmiuçados nessa aula. O que é a tutela jurisdicional? Então, nós vimos isso lá no primeiro vídeo, quando eu tratei acerca da tutela jurisdicional, que é esse provimento oferecido pelo Estado, juiz, e esse provimento ele pode tanto ser definitivo como provisório. Se ele for definitivo, é aquele obtido com base em toda uma cognição exauriente, ocorreu um processo, foi verificadas as provas nesse processo, teve um profundo debate acerca da decisão, onde foi garantido o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Essa tutela definitiva, ela é predisposta a produzir resultados imutáveis que são cristalizados pela coisa julgada. E o que seria a tutela provisória? É aquela que tem como principal finalidade abrandar os males do tempo e garantir uma efetividade da jurisdição. Então, ela serve para redistribuir o ônus do tempo dentro do processo. E com base, então, no artigo 5º, inciso 78 da Constituição Federal, há uma garantia de uma razoável duração do processo. Então, o processo precisa ter um tempo razoável, essa tutela jurisdicional não pode durar muito para acontecer. E como é de praxe do processo ter um tempo, ele precisa ter um tempo de maturação, um tempo onde as provas elas sejam verificadas. Não é possível exigir que de imediato o juiz já preste essa tutela jurisdicional de forma definitiva. Então, em algumas situações, para diminuir esses males do tempo e para garantir que ocorra então a justiça, ela seja efetivada e que não se perca depois, posteriormente, a eficácia, a finalidade útil do processo, pode ser realizada a tutela jurisdicional de forma provisória, através de uma cognição sumária, de uma análise prévia das provas. E também ela tem como fundamento a igualdade entre as partes, que está previsto no artigo 8º da Convenção Americana de Direitos Humanos, conhecido também como Pacto de São José da Costa Rica. E o que prevê esse artigo 8º? Que as partes elas devem ser tratadas como iguais e por isso elas devem arcar o ônus do tempo no processo, ela deve ser arcado por ambas as partes, deve ser distribuído esse prejuízo entre as partes. Então não pode apenas o autor, que é detentor desse direito, que ingressou com essa demanda, ficar aguardando até o final para que o juiz ele dê uma tutela definitiva. Então, a tutela provisória é essa oportunidade de se obter uma prestação jurisdicional antes de que ocorra essa tutela definitiva. Então, é abrandado esse tempo. A tutela provisória, ela confere pronta asseguração ou satisfação. Isso foi uma diferença trazida pelo Código Civil de 2015, porque no CPC 73 havia uma previsão, então, de tutela antecipada, e a tutela antecipada ela era sempre com fundamento de urgência, e também havia um livro específico para tutela cautelar. Então, havia uma separação no que era uma tutela satisfativa, porém provisória,
E uma tutela cautelar. Hoje isso foi tratado apenas no título da tutela provisória. Tanto a possibilidade de uma tutela satisfativa como cautelar, que nós já vamos analisar. Quais são as características gerais da tutela provisória? Então, ela tem 3 características. Primeiro, o juiz ele analisa essa tutela através de uma cognição sumária, uma análise superficial do mérito. Então, apenas aquilo que foi trazido pelas partes ali nesse momento em que está sendo verificada. Algumas vezes ela pode ocorrer até mesmo antes do pedido principal, antes do autor expor qual seria essa tutela definitiva. Então, é uma cognição sumária, uma cognição apenas, o juiz analisa apenas com aquilo que ele tem de evidência no momento, apenas um juízo de probabilidade, ainda muito frágil, e decorre então a segunda característica, que é a precariedade. Por quê? Porque ela pode ser modificada a qualquer tempo. Essa decisão, ela não é uma decisão que é feita lá no final do processo, não, ela é precária. A qualquer momento podem surgir novos fatos e o juiz alterar. Isso está lá no artigo 296. A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode a qualquer tempo ser revogada ou modificada. Artigo 298. Na decisão que conceder, negar, modificar ou revogar a tutela provisória, o juiz motivará seu convencimento de modo claro e preciso. Então, essa tutela pode a qualquer momento ser revogada, ser modificada nesse processo. Essa tutela provisória, ela também é inapta a tornar-se indiscutível pela coisa julgada. Então, não há coisa julgada, justamente porque ela, a qualquer momento, pode ser questionada e alterada. A tutela provisória, ela pode ser tanto uma tutela requerida como na espécie satisfativa, como na espécie cautelar. O que é isso? Satisfativa é quando eu antecipo aquilo que o autor ele ia receber somente no provimento final, em caráter definitivo. Eu antecipo os efeitos que ele receberia somente no provimento definitivo. Eu antecipo essa tutela satisfativa. Essa tutela satisfativa, ela pode tanto ser de urgência como de evidência. Está lá no artigo 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. E a tutela cautelar, ela então é aquele famoso processo cautelar que era previsto no código anterior. Então, ela não tem como fundamento uma satisfação de um direito, mas ela tem um caráter acautelatório, asseguratório. Ela se justifica porque existe um perigo de que o resultado útil do processo, desse processo indefinitivo, dessa satisfação desse direito, não aconteça. Então, essa tutela cautelar, ela é utilizada para assegurar um resultado útil posteriormente. Diferente da tutela satisfativa, que já garante aquilo que iria acontecer somente no final. Um exemplo de tutela satisfativa, quando a parte ela entra com o processo requerendo alimentos provisórios com base na consanguinidade, na necessidade, na possibilidade do genitor de prestar, digamos, né? E é concedido esses alimentos logo no início. Então, é uma tutela satisfativa. Já é satisfeito aquele direito que ele ganharia, que ele teria direito de usufruir somente no final. A tutela cautelar, ela assegura que o resultado útil do processo ele ocorra. Então, no exemplo de na discussão acerca de uma propriedade de um bem,
Então, digamos um objeto móvel, um bem móvel. Estão discutindo acerca da dominialidade desse objeto, de quem seria esse objeto. E uma das partes, ela então oferece esse objeto à venda em uma rede social. Então, a outra parte, ela verifica que há um perigo de que esse objeto ele se perca, haja um perecimento desse direito. Então, ela solicita ao juiz uma tutela cautelar a fim de, digamos, realizar o sequestro desse bem, de que esse bem seja protegido até que se resolva essa demanda definitiva. Então, isso seria um pedido cautelar. Isso pode ser realizado por meio de uma tutela provisória. A tutela cautelar, ela somente pode ocorrer nos casos de urgência. Então, veja, esse caso que eu citei para vocês, há uma urgência. Então, parágrafo único do 294. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. Então, a tutela provisória, ela assume um caráter de urgência ou evidência. Urgência, que é quando se verifica, então, um perigo na demora. Tem os pressupostos do fumus boni iuris, que é a fumaça do bom direito, uma probabilidade de direito, e o periculum in mora, que é esse perigo na demora. A tutela satisfativa, ela pode ser de urgência e de evidência. Já a tutela cautelar, ela apenas é de urgência. Quanto ao momento de se pedir a tutela, comparado com o pedido de tutela definitivo, ele pode ser realizado de modo incidental. O que é incidental? É quando ele é requerido dentro do processo em que se pede ou que já se pediu a tutela definitiva. Não precisa adiantar custas, como está lá no artigo 295. Então, independe do pagamento de custas. E o pedido ele vai ser feito na petição inicial ou posteriormente no decorrer do processo. Esse pedido incidental, ele cabe tanto na tutela de urgência como na tutela de evidência. Então, verifica o quê? Que é esse pedido que se realiza na petição inicial. Então, um pedido de alimentos, ele pode ser solicitado na petição inicial, tutela antecipada dos alimentos, em razão da urgência que há nesse caso. Ele pode também ser solicitado durante o processo, no decorrer do processo, o que se caracteriza que ele é um pedido incidental. Então, dentro desse processo que está pedindo a tutela definitiva ou que já pediu a tutela definitiva no decorrer do processo. Em caráter antecedente é aquela que deflagra o processo em que se pretende no futuro pedir a tutela definitiva. É o requerimento anterior à formulação do pedido de tutela definitiva. Então, antes de ingressar com o pedido de tutela definitiva, o pedido principal, o autor ele pode sim requerer somente essa tutela provisória, para que depois ele realize o pedido principal. Esse é anterior, então, à formulação da tutela definitiva e ele cabe somente na tutela de urgência, como trata o parágrafo único do artigo 294. Quanto à competência para ingressar com o pedido, está lá no artigo 299, né? A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e quando antecedente ao juízo competente para conhecer o pedido principal. Então, a tutela provisória antecedente vai ser requerida no juízo com competência para conhecer o pedido principal
e no pedido incidental, o próprio juiz da causa. Então, no mesmo processo, até mesmo na mesma petição da inicial, é realizado esse pedido de tutela provisória. Um tópico onde vai ser explicado esses pressupostos e vai ser feito o pedido de tutela provisória. Quem é legitimado para ingressar com o pedido de tutela provisória? Todos aqueles que têm direito à tutela jurisdicional definitiva, sejam terceiros intervenientes, até mesmo aquele assistente simples, ele pode realizar um pedido de tutela provisória. O autor, que é o caso mais comum de pedir tutela provisória, e até mesmo o réu. Quando que o réu pode solicitar? No caso de ações dúplices, então ações em que o Estado, a condição, o status de autor e réu se confundem no processo, normalmente ações de demarcação e divisão de terra, ações possessórias, há uma confusão, ações envolvendo a propriedade, há uma confusão entre autor e réu, tanto um pode ter o direito como o outro. Também no caso de pedido contraposto, que é aquele pedido onde o réu ele vai ao processo e diz que é ele que tem o direito, né, mas é o procedimento do juizado especial. Reconvenção, então esse réu reconvinte, também esse caso dele se dizer autor, não, quem tem o direito sou eu, né? E no caso de denunciante, também ele pode realizar, esse réu denunciante, ele pode realizar o pedido de tutela provisória. Quando que cabe a tutela provisória? Então, de acordo com o artigo 318 do CPC, em todo procedimento comum é utilizado a tutela provisória. Aplica-se a todas as causas do procedimento comum, salvo se houver uma disposição contrária. Então, no procedimento comum cabe a tutela provisória. No procedimento especial, que é o parágrafo único do 318, o procedimento comum aplica-se subsidiariamente aos demais procedimentos especiais e ao processo de execução. Então, também caberia essa tutela provisória. E também o juizado especial, ele permite a tutela provisória. Lembrando que em alguns procedimentos especiais existem pressupostos específicos para solicitar a tutela provisória. Então, vai ter que ser analisado cada procedimento. E qual que é o momento da concessão da tutela provisória? Então, quando que ocorre essa concessão? Ela pode ser realizada de forma liminar, ou seja, o que é pedido liminar? Pedido liminar nada mais é do que um pedido que é realizado no início, que é realizado logo que se inicia. Então, o pedido ele pode ser no início concedido esse pedido, tanto sem ouvir o réu, que a gente chama de inaudita altera parte, tanto sem ouvir o réu, como através de uma justificação prévia, através da oitiva desse réu. Isso está lá no artigo 300, parágrafo 2º. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após uma justificação prévia. Então, tanto de forma liminar, e isso não fere o contraditório nos autos, simplesmente há uma postergação dessa cognição, há uma postergação desse contraditório, mas ele vai acontecer. Ele somente acontece, é concedido liminarmente para que se garanta a efetividade dessa liminar, dessa tutela provisória. Na de evidência, ela vai ocorrer somente em algumas hipóteses, está lá no artigo 311, no inciso 2º e no inciso 3º, que é quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de caso repetitivo ou súmula vinculante,
Ou terceiro, se tratar de pedido rei persecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado sob cominação de multa. Então, nas tutelas de urgência, qualquer situação pode ocorrer liminarmente. Na tutela de evidência, somente nesses dois casos, quando há prova documental e uma tese firmada naquele sentido, ou quando é o caso de ação rei persecutória para devolução daquele objeto que foi deixado em depósito. Então, e a prova documental que comprove que não foi entregue, que esse contrato de depósito existe. Então, é possível liminarmente. Isso, o parágrafo único do artigo 311 traz nas hipóteses dos incisos 2 e 3, o juiz poderá decidir liminarmente. Nas demais, não é possível. Outra forma também de se conceder é na sentença. Então, na sentença também é possível conceder essa tutela provisória. Na sentença já houve uma cognição exauriente, já foi analisado todos os fatos, já foram verificadas as provas do processo, as partes já se manifestaram. Então, o juiz ele pode, com base numa cognição exauriente, também conceder essa tutela provisória. E por que essa tutela provisória na sentença ela seria útil? Quando há algum recurso com efeito suspensivo, quando há uma necessidade uma obrigatoriedade de análise de segundo grau e com efeito suspensivo, para que não se suspenda esse efeito da sentença, para que se autorize o cumprimento provisório dessa sentença, o juiz, então, ele concede essa tutela provisória na sentença. É um caso comum que eles concedem nas ações previdenciárias, onde já foi verificado, já foi concedido, então normalmente os juízes também concedem na sentença para que de imediato já haja essa implantação do benefício. Também é possível que se conceda em grau recursal, mas aí, lógico, tem que ser realizado esse pedido, tem que ser formulado o pedido para o tribunal e o tribunal, ele então vai analisar. O parágrafo único do artigo 299 fala que, ressalvada a disposição especial na ação de competência originária de tribunal e nos recursos da tutela provisória, será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. Então, é possível que esse tribunal também conceda essa tutela provisória. E qual que é o rito que vai ser observado? Em caráter antecedente, ele tem um rito específico do artigo 303 a 310 do CPC. Quando ela for incidental, não tem um rito específico. Vai ser solicitado, então, para o juiz e ela deve cumprir com esses pressupostos, tanto se for de urgência ou de evidência, ela deve cumprir os pressupostos. O juiz ele deve oportunizar, então, que a outra parte ela se manifeste. Não há um prazo específico para essa manifestação. O juiz ele vai fixar esse prazo e, se o juiz não fixar, vai ser o prazo do código, prazo geral, que é de 5 dias, para que a parte, então, ela se manifeste sobre esse pedido. Com relação à decisão de concessão ou não dessa tutela provisória, ela pode ser uma decisão interlocutória, que é o mais comum, quando ela ocorre, então, ou de forma liminar, ou ela ocorre no processo, no decorrer do processo. Então, ela é uma decisão interlocutória. E para recorrer de decisão interlocutória, se recorre com agravo de instrumento. Ela pode ser concedida na sentença. Na sentença, ela vai ter que ser recorrida por uma apelação. E essa apelação não vai ter efeito suspensivo. Se for uma decisão do relator, então foi lá no recurso, foi feito esse pedido, e só o relator é que analisou,
vai ser um agravo interno a forma de recorrer. Se for um acordo, então decidido ali por todo o tribunal, pela turma, esse vai ser através de um recurso especial, não é possível recorrer por recurso extraordinário, mas vai ser o recurso especial que vai discutir esse preenchimento dos pressupostos da medida. Quanto à efetivação da tutela provisória, como que ela se efetiva nos autos? Então tá lá no artigo 297 e 301 do CPC. 297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para a efetivação da tutela provisória. Parágrafo único. A efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, no que couber. Artigo 301. A tutela de urgência de natureza cautelar poderá ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para assegurar o direito. Então, veja, há um regime, nós falamos ali no parágrafo único, que a efetivação da tutela provisória, ela observará as normas referentes ao cumprimento provisório de sentença. Então, o regime que vai se utilizar nessa execução provisória é um regime de responsabilidade civil objetiva. Então, aquele que se valeu da medida de forma provisória e que no final ele restou vencido nos autos, nessa causa, ele deve indenizar a parte adversa pelos prejuízos que ela sofreu com a efetivação da medida, independente da existência de culpa. Então, ele não precisa demonstrar que ele agiu de forma negligente, que ele... Não, é independente de culpa, ele terá que ressarcir. Também lá no artigo 302 do CPC, ele fala que, independente de reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa. Primeiro, se a sentença lhe for desfavorável, então se ela for desfavorável, ele terá que ressarcir. Segundo, se obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, mas ele não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 dias. Então, ele requereu de forma antecedente, então ele requereu essa medida antes do pedido de tutela definitiva, mas ele não forneceu os meios para que a citação ocorresse. Ele não forneceu o endereço correto, ele não indicou qual que era o nome da parte, o CPF da parte, enfim, tudo aquilo que é necessário para que essa citação ocorra. Então, isso também, essa parte, ela vai responder, então, por esse prejuízo. Terceiro, ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal. Então, quando que ocorre essa cessação da eficácia? Quando o pedido principal ele já foi efetivado, no caso de uma tutela cautelar, então não há mais necessidade. Quando o juiz ele modificar, quando o juiz revogar a tutela concedida, então isso também ele pode indenizar posterior a isso. Quarto, o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor. Também no caso de prescrição e decadência da pretensão definitiva, não há por que existir não há fundamento para conceder a tutela antecipada. Então, também ele responde por prejuízos que a efetivação da tutela de urgência causar. Parágrafo único. A indenização será liquidada nos mesmos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível. Então, essa indenização, ela vai ser nos mesmos autos. Esse réu, digamos, ele vai solicitar, se for o caso do réu, né, que foi prejudicado pela
por essa concessão, ele vai demonstrar quais foram os prejuízos causados e vai solicitar então essa reparação, o retorno ao status quo ante, aquele status que ele tinha antes da concessão da tutela ou a partir do momento que ela foi cessada. Há a possibilidade do juiz consignar a obrigatoriedade de caução para a concessão da tutela provisória. Isso não acontece em todas as hipóteses, mas em situações específicas, onde o juiz ele pode impor a caução. Em duas situações, isso vai ser obrigatório. Primeiro, artigo 520, inciso 4º, o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. Lembrando que o artigo 521, ele traz uma série de situações em que pode ser dispensada essa caução. E outra situação em que há obrigatoriedade da caução é o artigo 300, parágrafo 1º. Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussório idôneo para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte for economicamente hipossuficiente e não puder oferecê-la. A efetivação ela vai se operar então no mesmo processo que a decisão ela foi proferida. O magistrado ele pode determinar uma autuação apartada para evitar tumultos desnecessários, mas a regra é que seja no mesmo processo. E a tutela provisória ela não será concedida de ofício. Então, ela está lá no artigo 295. Ela fala que apenas quando requerida. Então, em respeito aos princípios da congruência, o juiz ele tem que estar adstrito àquilo que as partes solicitaram nos autos, aquilo que consta nos autos. Ele não pode, então, oferecer de ofício. Então, essa que era a parte geral da tutela provisória. E no próximo vídeo nós vamos tratar da tutela de urgência e evidência, essas duas espécies. Curta esse vídeo, comenta o que você ficou em dúvida, o que você gostou e até a próxima!